Você já parou para pensar que tudo o que te ensinaram desde criança pode ser uma grande mentira? E se eu te dissesse que, desde o seu primeiro suspiro, sua vida inteira foi cuidadosamente planejada para te manter sob controle absoluto, sem que você sequer percebesse? Sim, eu estou falando com você. Você que acredita ter total liberdade. Hoje, você vai descobrir que a maior manipulação da história acontece agora mesmo, diante dos seus olhos. E eu vou provar isso para você. Desde o instante em que você nasce, um roteiro já está escrito. Primeiro, te colocam numa escola, mas não para ensinar você a pensar livremente, e sim para te condicionar a obedecer sem questionar. Você aprende que existem regras, limites, padrões, e que questioná-los é errado. Você é recompensado por seguir as normas e punido por desafiar o sistema. E assim, aos poucos, vão moldando você. A escola não ensina educação financeira, não ensina como lidar com a sua mente, com suas emoções ou com sua criatividade, mas ensina você a memorizar informações e a seguir ordens. A escola, no fim, é apenas um treinamento para que você aceite um futuro onde trabalhar e obedecer seja a única opção. E tudo isso não é coincidência. O sistema precisa de trabalhadores, não de pensadores. Pessoas que questionam demais se tornam perigosas para aqueles que detêm o poder. O sistema não quer que você se torne independente. Ele quer que você se torne dependente dele. Em seguida, você é convencido de que o único caminho para o sucesso é ter um diploma universitário. E para consegui-lo, você deve aceitar se endividar profundamente. Essa dívida te prende antes mesmo que você perceba, lançando você diretamente em um ciclo sem fim. Trabalhar, consumir, pagar dívidas. É exatamente assim que o sistema foi projetado. O mais trágico é que poucas pessoas se dão conta do tamanho dessa armadilha. Quando percebem, já estão presas a parcelas, empréstimos e contas que nunca acabam, e aí se conformam, porque acreditam que essa é a única forma de vida possível. Mas será mesmo que você teve escolha? Ou cada opção apresentada a você sempre fez parte de um plano maior para te manter preso? Para entender isso, precisamos analisar as 3 armas usadas pelo sistema para controlar a humanidade. A primeira arma é a mídia. Você já se perguntou quem decide quais notícias você assiste todos os dias? Quem define as tendências que você segue? Desde programas de televisão até manchetes alarmantes nos jornais, tudo tem um propósito claro: moldar sua percepção da realidade. Você acredita que está informado, mas está apenas consumindo aquilo que querem que você veja. Notícias são cuidadosamente selecionadas para alimentar seus medos, ansiedades e, sobretudo, te manter obediente. A propaganda é uma ferramenta poderosa. Eles te vendem um sonho inalcançável. Mostram celebridades, luxo, riquezas e fazem você acreditar que, se seguir o caminho estabelecido, também chegará lá. Mas quantas pessoas você conhece que realmente atingiram essa realidade? O problema é que a maioria das pessoas nem percebe que está sendo manipulada. Elas acreditam que estão tomando decisões por conta própria, quando na verdade suas escolhas já foram predefinidas pelo sistema. O que você consome, onde você trabalha, o que você compra, tudo é calculado. A segunda arma é o dinheiro. Quanto mais você trabalha, mais parece impossível ter o suficiente. Você já percebeu isso? Quem realmente está enriquecendo enquanto você passa a vida lutando por migalhas? Bancos, grandes corporações e governos criam um sistema financeiro projetado para que você permaneça preso à necessidade constante de dinheiro. Assim, você nunca escapa da engrenagem, continuando a trabalhar incansavelmente, acreditando que um dia será recompensado. Mas essa recompensa nunca chega. Por que você acha que os mais ricos do mundo têm isenções fiscais e vantagens que você nunca terá? Por que, mesmo trabalhando 12 horas por dia, muitos mal conseguem pagar suas contas?
O jogo nunca foi justo. O sistema financeiro foi criado para garantir que você esteja sempre correndo atrás de algo que nunca irá conquistar plenamente. E, enquanto você corre, eles acumulam lucros astronômicos. Enquanto você se preocupa em pagar o aluguel, eles especulam no mercado financeiro, multiplicam fortunas e ainda contam com o apoio de leis feitas sob medida para protegê-los. A terceira arma é o medo. Guerras, pandemias, crises financeiras. Sempre há um inimigo invisível pronto para te assustar. Quando você está com medo, você se torna facilmente manipulável. O medo te leva a aceitar coisas que, normalmente, você jamais aceitaria. É a arma mais poderosa que existe para controlar multidões. E aqueles no poder sabem disso muito bem. Repare como, sempre que um escândalo explode nos bastidores da política ou das grandes corporações, surge uma nova crise ou algum fato bombástico para distrair a opinião pública, um inimigo invisível, uma ameaça distante, tudo para que você mantenha o foco nesse medo. Afinal, pessoas com medo não questionam, elas só querem segurança. E na busca por essa falsa sensação de segurança, acabam dando mais poder a quem já tem muito. Então, você pode se perguntar: existe alguma saída? Como escapar desse controle invisível que influencia praticamente tudo ao nosso redor? A resposta não é simples, mas começa com a consciência. Você precisa romper com o sistema. Comece questionando absolutamente tudo, cada notícia, cada crença, cada regra imposta. Pergunte-se: por que isso é assim? Quem se beneficia com essa verdade absoluta? Aprenda a pensar criticamente e construa sua própria realidade. Desapegar-se do sistema é o maior ato de rebeldia possível, mas também o mais libertador. Um primeiro passo para romper essas correntes é entender que não existem soluções milagrosas. Se a escola não te ensinou educação financeira, você mesmo pode buscar esse conhecimento, livros, cursos independentes, pessoas que realmente entendem do assunto e não estão presas à lógica de bancos e juros abusivos. Quanto mais você se informa, mais percebe que o mundo não funciona como te disseram. Há sempre caminhos alternativos: investir, empreender, colaborar. Criar projetos que não sejam baseados apenas na busca incessante por lucro. O mesmo vale para a sua mente. Cuidar da saúde mental e emocional é fundamental para não se deixar levar pela manipulação. A propaganda quer te vender a ideia de que você só será feliz se comprar determinado produto ou atingir determinado status. Mas será que essa felicidade é real? Quantas pessoas, com todos os bens materiais do mundo, ainda se sentem vazias? Isso acontece porque o verdadeiro bem-estar não se alcança apenas com a aquisição de coisas, mas sim com o desenvolvimento interno, o autoconhecimento e a liberdade de pensamento. E o medo? Ele também pode ser enfrentado. O sistema se sustenta pelo seu medo, mas quando você decide observar criticamente cada crise alardeada, cada nova catástrofe anunciada, começa a perceber um padrão. Lembre-se de que o pânico em massa é lucrativo para muitos setores. Guerras movimentam indústrias bilionárias, pandemias enriquecem corporações gigantes de setores específicos, e crises financeiras fazem com que grandes investidores comprem ativos a preços de banana, ficando ainda mais ricos quando tudo se estabiliza. É claro que existem ameaças reais no mundo, mas também existem alarmes exagerados e repetitivos. Além disso, as redes sociais intensificam essa manipulação. Você já notou como o algoritmo te mostra exatamente aquilo que te assusta ou te indigna? Porque isso gera mais cliques, mais engajamento, mais tempo de tela. E tempo de tela significa mais lucro para as gigantes da tecnologia e para anunciantes que pagam caro por esse espaço. Então, enquanto você rola o feed sem perceber, está sendo constantemente doutrinado para ter medo, raiva ou obsessão, tudo para que você permaneça conectado, consumindo e, claro,
obedecendo. A libertação exige um exercício diário de reflexão. Quando você vê uma notícia bombástica, questione-se: será que não estão tentando me distrair de algo mais importante? Quando te oferecerem um financiamento irrecusável, reflita: isso vai me aproximar ou me afastar da liberdade? E quando falarem que você precisa ter medo de algo, pergunte: quem se beneficia do meu medo? Essas perguntas podem parecer simples, mas elas te colocam no controle. Existe também a ilusão da democracia representativa, a ideia de que, ao votar de 4 em 4 anos, você está participando ativamente do destino do seu país. Mas quem são os candidatos de verdade? Normalmente são figuras apoiadas por grandes corporações, por grandes interesses, e mesmo aqueles que parecem fora do sistema, muitas vezes acabam cooptados ou silenciados. No fim, a engrenagem se mantém, independente de quem vença. Não que você não deva votar, mas deve ter clareza de que esse ato, por si só, não é suficiente para mudar o sistema. A mudança real começa em você, na forma como você pensa e age no dia a dia. Olhe ao redor e perceba como a sociedade se tornou refém de ciclos repetitivos. Trabalhar, comprar, pagar contas, endividar-se, consumir notícias assustadoras, esperar soluções que nunca chegam. E no meio disso tudo, a verdadeira essência de viver vai sendo sufocada. Seus talentos, suas paixões, sua capacidade criativa, tudo isso é colocado em segundo plano. Por quê? Porque o sistema não quer que você seja autônomo, quer que você seja dependente. A grande questão é: até que ponto você está disposto a resistir e a sair dessa bolha? Sair do conforto, abandonar as ilusões e encarar a realidade de frente é doloroso. Mas a dor do despertar é sempre menor do que a dor de viver na ignorância. E uma vez que você começa a ver além das aparências, não tem mais volta. As mentiras ficam evidentes. Você percebe que praticamente tudo é uma grande encenação para te manter na linha. Talvez você se pergunte: então qual a alternativa? Devemos largar tudo e viver isolados? Não necessariamente. Você pode escolher continuar inserido na sociedade, mas de forma consciente. Continuar trabalhando, estudando, consumindo, mas sem ser manipulado cegamente. Escolha seus caminhos, oriente seus passos pelo que faz sentido para você, não pelo que o sistema impõe. Questione, investigue, confronte. Esse é o verdadeiro despertar. Se você quer mesmo avançar, pratique a ideia de colaborar com outras pessoas que também pensam de forma crítica. Busque grupos, comunidades, iniciativas que visam o bem comum, sem estar escravizadas a bancos, monopólios ou conglomerados. A internet, embora seja usada para manipular, também pode unir mentes despertas. Use esse poder de forma inteligente. E lembre-se de algo fundamental: não existe um único caminho para a liberdade. Não caia na armadilha de achar que apenas há uma fórmula específica para se dar bem na vida. Isso já é parte do condicionamento que o sistema cria. Cada pessoa tem um trajeto, e a sua rota não precisa se parecer com a de ninguém. Você pode encontrar soluções totalmente originais e personalizadas para conquistar a sua independência. No entanto, não se engane. O sistema tentará te puxar de volta. Você será chamado de louco, conspiracionista, rebelde sem causa. Irão dizer que você não entende como as coisas funcionam, que você é imaturo, que isso tudo é fantasia. Mas lembre-se, todo grande revolucionário foi ridicularizado antes de ser reconhecido. Toda ideia nova foi chamada de utopia antes de se tornar possível. A história está cheia de exemplos de pessoas que saíram do rebanho e mudaram o mundo. Quando você entende que o medo, o dinheiro e a mídia são ferramentas de controle, começa a enxergar as engrenagens que movem esse vasto esquema de manipulação. E entender é o primeiro passo para se libertar. Você não precisa destruir o sistema para viver livre.
Basta não compactuar com ele de forma cega. Faça escolhas melhores, informadas. Crie seus próprios meios de sobrevivência e prosperidade. Amplie seu conhecimento. Invista tempo em entender como as coisas realmente funcionam, e não apenas como te dizem que funcionam. Neste momento você talvez esteja se sentindo desconfortável. Talvez esteja duvidando de tudo que eu disse até aqui. Ótimo. Esse desconforto significa que você ainda tem capacidade de pensar de forma independente. E se esse discurso te incomoda, é sinal de que pode haver alguma verdade aqui para você, pois a verdade geralmente incomoda aqueles que ainda estão apegados ao mundo ilusório. Mas antes de terminar, quero lançar um desafio. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precise despertar. Observe cuidadosamente a reação dessa pessoa. Alguns vão rir, outros vão ignorar, mas talvez, só talvez alguém acorde, porque a verdade está sempre na sua frente. Só depende de você ter coragem para enxergar. Seja bem-vindo ao despertar. Você nunca mais será o mesmo. A partir do instante em que você decide romper o véu das aparências, uma nova realidade se descortina. Você passa a notar detalhes que antes passavam despercebidos, questiona dogmas que pareciam inabaláveis e, mais do que tudo, percebe seu próprio poder. O sistema não quer que você descubra esse poder, pois ele é a chave para a sua liberdade. Lembre-se, o despertar não é uma linha de chegada, mas uma jornada contínua. Cada dia, cada escolha, cada insight te conduz a novas descobertas. Continue buscando, continue questionando e, acima de tudo, não perca a coragem de pensar por si mesmo. O sistema teme mentes livres, porque uma pessoa livre pode inspirar outras a também se libertarem. E é assim, de pessoa em pessoa, que se cria uma corrente de transformação. No fim das contas, não existe manual para a liberdade. Existe sim a sua vontade inquebrantável de descobrir a verdade. E a verdade começa quando você aceita que foi enganado a vida inteira. A maioria pode não querer ouvir isso, mas a realidade não depende da nossa aceitação para existir. Ela está aí, a todo momento, convidando você a enxergar além das aparências. Você vai atender esse chamado?